Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus, amém? Meus amados irmãos, eu queria externar meu abraço, também da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Palma Sul, lá em Palmas, Tocantins. Somos várias igrejas na mesma cidade. Nós temos uma cidade com 30 e poucos anos de existência. Já somos 9 igrejas organizadas e mais 3 plantações de igreja na cidade. E Deus tem abençoado ricamente a nossa região, tem colocado alguns, eu sempre falo para as pessoas, Deus colocou alguns apaixonados por plantação de igreja, juntou muita gente que está lá, que já a maioria, 90% dos nossos irmãos lá foram plantadores de igrejas, e trabalham como plantação de igreja, então são muito experientes, alguns já são professores até de seminário também, como nosso irmão, o reverendo Danilo, que é professor titular da cadeira também de missões, lá do seminário de Belo Horizonte, e ele também é doutor na área também de missões, mas é uma pessoa simples, a gente tem vários irmãos entre nós que tem toda essa formação, mas a simplicidade é uma coisa que tem que reinar nos nossos corações, que tem que reinar na nossa vida como servo do Senhor Jesus. Eu quero externar aqui a nossa gratidão também pelo convite de estarmos aqui nessa noite para pregar a palavra do nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos de 16 até o versículo 34. Atos 17, versículo 16 até o versículo 34. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor para nós expormos nessa noite. E nós queremos que você mantenha a sua Bíblia aberta. Eu sei que os irmãos têm data show, tem tela aí para poder apresentar o texto, mas se você não ficar com o texto todo aberto, você ter a visão maior do texto, você pode se perder na compreensão completa do texto. Por isso que é importante a gente sempre estar com a Bíblia aberta. Eu estou com o WhatsApp, eu estou com o celular na mão, mas você não vai ter condição de você ir para lá e para cá, vai demorar mais. Por isso que é importante você manter sempre a Bíblia. Na nossa igreja também nós temos todo o sistema também de data show, projeção de versículos e tudo mais, assim como os irmãos fazem aqui. Mas nada melhor do que você estar com a Bíblia na mão aberta para você entender a palavra. Não é você, leu a palavra, fechou, agora eu vou ficar olhando o pregador. Mesmo eu não faço isso não. Deixa a Bíblia aberta e vai olhando se o pregador está falando aquilo mesmo. Tá joia? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16 ao versículo 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o céu, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele mesmo Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os meios previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus,
Não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém? Vamos orar, que oração nem sempre é demais. Novamente, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. Fala os nossos corações, ó Pai, fala as nossas vidas. Nós rogamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, você já viu ou já foi em um centro religioso no nosso país? Um grande centro religioso? Ou um centro, como poderíamos dizer, um centro idólatra? Você já viu como é que funciona a coisa por lá? Você já foi numa época do festejo? Aqui eu sei que talvez vocês tenham aqui aquele do... Eu não sei se é na parte religiosa do boi garantido, boi não sei o que lá, esqueci o nome. Eu não sei se é uma festa religiosa ou se é uma festa popular. Mas se você já viu falar do Ciro de Belém, você já viu falar de Aparecida, você já viu falar de Canindé no Ceará, você já deve ter ouvido falar de Juazeiro. Algum desses lugares eu visitei e é de você causar indignação no seu coração. Eu não sei como é que você reage, por exemplo, quando você vai para um grande centro de alguma coisa e, por exemplo, tem uma festa popular e que as pessoas se envolvem e vira um verdadeiro carnaval e você muitas vezes está passando ali como transeunte ou como uma pessoa que está, talvez, teve que passar por aquele momento. Eu não sei como é que você se sente naquele momento. Eu não sei como você, como crente, você reage nesse momento. Nós olhamos aqui, irmãos, nesse texto da palavra do Senhor, que Paulo visitou a Atenas. Paulo, os irmãos podem observar pelo contexto anterior, que Paulo estava fugindo praticamente da cidade de Tessalônica, ele já tinha sofrido uma surra tremenda, e tinha Deus ter o levantado para usá-lo como instrumento para a conversão do carcereiro lá em Filipos. Ele desce por Anfípolis, Apolônia, chega a Tessalônica, no capítulo 17, no início, e ali Deus abençoa e planta a igreja de Tessalônica. De lá de Tessalônica, ele passa por perseguição, ele vai para Bereia, de Bereia ele tem ali, os irmãos sabem, nós gostaríamos que os crentes fossem os crentes bereanos, que examinassem as escrituras para saber se era assim mesmo. E depois Paulo, novamente, ele tem que sair à pressa, como diz aqui o texto da palavra no versículo 15, os responsáveis por Paulo levaram até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fosse até ele. Paulo tinha mandado Timóteo antes para ir visitar os irmãos em Tessalônica para saber como é que aqueles irmãos estavam enfrentando a situação de perseguição. E Paulo fica ali em Atenas só e diz: irmão, volta para cá, porque Paulo ele sempre trabalhava com equipe, ele não trabalhava com equipe. Ele sempre distribuía tarefa, ele estava sempre junto com os irmãos para fazer o trabalho do Senhor. E aqui em Atenas, irmãos, veja que o texto diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava face à idolatria dominante na cidade. O que a gente percebe aqui é que Paulo se revoltou, irmãos, com uma situação que estava vendo em Atenas. Atenas era uma cidade tão idólatra que os historiadores dizem que aproximadamente eles adoravam 30 mil deuses ali naquela cidade. Era coisa demais. Era muito mais do que simplesmente ir adorar os santos de todos os dias. Era muita idolatria. Então tinha adoração para todo tipo de deuses ali naquele local. Para todo tipo de situação, eles tinham ali adoração para... E quando não tinha... Não, coloca aí um Deus desconhecido aí para a gente adorar. Era como se fosse aquele dos santos de todos, o dia de todos os santos. Né? Não sabe quem é, coloca ele aí e colocar, tinha esse altar de adoração a esses deuses. E o que a gente percebe aqui, irmãos, é que o texto nos diz que Paulo, quando esperava, eu não queria entrar mais em informação aqui,
do texto de Atenas, porque os irmãos podem colher isso aí depois na sua Bíblia anotada. Eu quero entrar aqui nos âmbitos aqui de como Paulo reage, o que Paulo faz diante de tudo isso. Paulo, ele observa tudo aquilo e ele tem uma reação. A primeira reação dele, diz o texto da palavra aqui, que ele ficou revoltado em face à idolatria. Houve uma indignação por parte do coração de Paulo. Aquilo dali não era comum, e muitas vezes nós nos acostumamos com as coisas que acontecem dentro da cidade. Não, isso é normal, isso é cultural, e nós perdemos vamos dizer, o senso de indignação em relação aos problemas ou festas religiosas, ou festas de bacanais, seja lá o que for na nossa cidade, que você sabe que é contrária frontalmente contra a Escritura Sagrada. E você só passa de largo, você não está mais nem aí, você perdeu a sensibilidade de você pensar que aquelas pessoas estão indo para o inferno. Tocantins, eu moro lá há 25 anos. E lá tem uma coisa que é muito forte no Tocantins, que é também, Tocantins é o irmão gêmeo de Goiás. Porque era Goiás. E tem uma coisa que faz muito lá no Tocantins, é chamada as cavalgadas. No período de exposições, como eles chamam, de pecuária, que vão fazer apresentações, vão fazer exposições, tem uns lugares de todas as cidades, praticamente tem um centro de pecuária, vão vender coisas e tudo mais. Eles fazem uma cavalgada na cidade, muito cavalo, animais na sala, aqui dali é cultural. E os crentes fazem, vão junto também, alguns crentes que dono de fazenda formam a sua comitiva e vão também. Mas aqueles que não são crentes, que vão com as suas comitivas, você fica vendo, irmãos, a bebedeira, a situação mais terrível possível. E eu só ouvia falar e nunca tinha ido. Uma vez eu fui, na cidade de Paraíso, Paraíso do Tocantins, eu fui ver esse negócio da cavalgada. Eu tive que sair, irmãos, porque eu estava querendo chorar no meio da rua. Olhando aquelas pessoas e via assim, meu Deus, essas pessoas estão indo para o inferno. E o que eu estou fazendo aqui? Essas pessoas estão a passos largos indo para o inferno. E eu comecei a orar e interceder para aquelas pessoas, pedindo, Senhor, muda essas pessoas, o coração a vida dessas pessoas. E veja que Paulo, eu fiquei aqui dali, me constrangeu de tal forma ver aquilo que eu não aguentei no meu coração. Paulo também não se aguentou no seu coração. O texto nos diz que ele ficou indignado, mas ficar indignado é uma coisa. Agora, você só ficar indignado não adianta de nada. Paulo não somente ficou na parte da indignação, porque a maioria de nós ficamos só nessa parte. Aí reclama e fala de um bocado de coisa, vão tudo para o inferno, não sei o que mais lá, você já diz um bocado de bobeira, fica revoltado. E Paulo não ficou somente na revolta. Paulo, ele reage ante uma situação, ele tem a sua ação e tem a sua reação ali, ele monta uma estratégia, então, para alcançar aquela cidade de Atenas. E nessa noite nós queremos meditar sobre esse assunto aqui, esse tema, com os irmãos, sobre a estratégia missionária de Paulo, que você olhando essa brecha que Paulo faz aqui, você vai perceber que Paulo era a mesma estratégia que Paulo utilizava em outros lugares. Paulo ele usava essa estratégia, e é interessante que o texto nos apresenta aqui, não somente a estratégia, mas apresenta também o conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo, que muitas vezes a gente desconhece. O que é que Paulo pregava? Como é que Paulo pregava? E a gente olhando aqui para o texto, nós vamos encontrar essas informações para a nossa vida. E em primeiro lugar, nós gostaríamos de observar com os irmãos qual era o método de Paulo. E o método dele era um método confrontador. Preste atenção no que Paulo está dizendo aqui, que é a primeira coisa que ele faz. Por isso, no versículo 17, o que é que ele fez? Quando diz por isso, diante de toda aquela situação de indignação dele, da revolta dele, esse por isso mostra que ele não ficou somente na revolta, ele passa a tomar uma atitude. E essa passada de tomar de atitude, diz o texto da palavra, que ele dissertava na sinagoga entre os judeus. Ele disse assim, onde é que eu vou encontrar, pelo menos eu vou começar por onde o pessoal pelo menos conhece a Deus. Pelo menos já ouviu falar sobre Deus. Onde era o lugar? A sinagoga. E ele ia para a sinagoga, e diz o texto da palavra aqui, que ele dissertava na sinagoga, ele falava, ele ensinava, ele pregava, ele tinha oportunidade porque ele era um mestre, e ele podia falar nas sinagogas, ele
tinha essa oportunidade, ele não perdia essa oportunidade para ensinar ali na sinagoga. Paulo fez isso. Mas o que nos chama a atenção é que ele pregava, porque o que ele ia encontrar? Quem eram as pessoas? Que era o público-alvo que ele conseguiria encontrar lá dentro da sinagoga? Judeus que conheciam o Velho Testamento, judeus que viviam na esperança do Cristo prometido no Velho Testamento, e Paulo apresentava a partir das exposições do Velho Testamento quem é Jesus. Apresentava que Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, era justamente aquele que era prometido no Velho Testamento. Esse é um desafio para nós, irmãos, porque a gente pregar no Novo Testamento é fácil. Agora fale de Jesus do Velho Testamento. Fale que Jesus, apresente Jesus só no Velho Testamento. Esqueça que, suponhamos que você não tivesse o Novo Testamento, como é que você ia pregar sobre Jesus? A maioria de nós, irmãos, está completamente despreparada para fazer isso. Não vai ter dificuldade. Não, eu vou pregar no Novo Testamento. É mais fácil. Fala do Velho. Apresente Jesus no Velho Testamento. E Paulo fazia isso, dissertava entre os judeus. Essa não é uma mensagem fácil, ele precisava conhecer o Velho Testamento. Nós muitas vezes desconsideramos o Velho Testamento ou ficamos muitas vezes nos Salmos, em alguns textos que a gente se agrada, e a gente não consegue encontrar Jesus Cristo lá no Velho Testamento. E Paulo apresentava Jesus Cristo no Velho Testamento, assim como Jesus, quando foi falar para aqueles 2 discípulos de Emaús, Jesus ensinava para aqueles discípulos o quê? O Velho Testamento, provando que tudo que ia acontecer com ele, e depois os discípulos ficaram com o coração aquecido. Paulo apresentava Jesus no Velho Testamento, apresentava para judeus e também tementes a judeus ali. É ali o que a gente pode aprender aqui, irmãos, desses gentios, esses tementes a Deus que estavam ali, que conheciam um pouco do Velho Testamento, que Paulo fazia um evangelismo, que é muito comum nós fazermos, é o evangelismo no templo. Então a gente convida as pessoas para vir para o templo, convida as pessoas para vir para a igreja. Esse é mais cômodo, é mais fácil. Mas Paulo, ele não ficou somente nisso. Paulo, ele podia dizer, não, afinal de contas, eu sou um mestre, eu não vou ficar pregando em qualquer lugar, tem que ter pessoas, eu tenho que ter um público-alvo, vou pregar somente na sinagoga e tudo mais. Paulo não estava nem preocupado com isso por ser simplesmente um mestre. Paulo, ele parte, eu preciso alcançar outras pessoas para Cristo, e na sua metodologia, ele vai para as praças. Veja que o texto nos diz aqui, que Paulo não somente pregava entre os judeus e os gentios piedosos, também aonde? Na praça. Preste atenção que a sequência do texto diz assim, todos os dias entre os que se encontravam ali. Na sinagoga, ele encontrava o pessoal qual dia? No sábado, mas na praça era todo dia. E todo dia Paulo ia pregar na praça. Agora, imagine você pregar para pessoas que são tementes a Deus, para judeus que conhecem o Velho Testamento, é uma coisa. Agora, você pregar na praça para ninguém sabe nem quem é Deus, sabe nem quem é Jesus Cristo. E Paulo todo dia pregava ali, tanto que você percebe que o conteúdo da mensagem de Paulo ele está conduzindo na sua pregação, falando sobre Jesus Cristo e falando sobre o julgamento final. E falava sobre o Jesus que ressuscitou a tal ponto que as pessoas ficaram principalmente sobre esse assunto. O que? De um homem que ressuscitou? Esse homem é doido. Veja que o texto nos apresenta aqui, alguns dos filósofos epicureus históricos contendiam com ele. Havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Você percebe que Paulo pregava a Jesus e a ressurreição aonde? Na praça. E na praça você vai encontrar gregos e troianos. Você vai encontrar gente simples e você vai encontrar gente complicada. Você vai encontrar gente intelectual e gente também como o que aconteceu aqui. E Paulo, a mudança, a pregação de Paulo, nós vamos ver daqui a pouquinho como era a linguagem que Paulo se utilizava em cada lugar desse aí. Mas o certo, irmãos, é que ele ia para as praças, ele pregava para todos os transeuntes, era um evangelismo de rua. Eu fico imaginando hoje, nós desconectamos da década a igreja presbiteriana se perdeu no meio do caminho, em algumas coisas. Olha, está se acabando até. Se preocupe, aqui acabar e eu vou para o gogó. Afinal de contas, eu sou um alto.
Está ouvindo aí, irmãos? Bom, então o que acontece? Paulo, ele pregava para aquelas pessoas mais simples, e na linguagem mais simples possível para as pessoas. Quando eu disse que uma desconexão com muito da nossa igreja, eu não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, os irmãos que trabalham aqui com a UPH, já ouviram falar do manual da UPH de 1964, eu não era nem nascido. Ganhei isso de um pastor jubilado da minha igreja. Pastor emérito, pastor, eu quero passar para o senhor esse livro aqui. E eu fui estudar, deu aquele livro manual. O que o pessoal de 1964 pensava? Eu fiquei encantado, que eles orientavam até quando você ia fazer um culto na rua. Diziam, olha, você vai cantar um hino? Não cante toda estrofe, não cante só 2 estrofes, porque o pessoal não sabe. Segunda coisa, ele dizia assim, você vai ler um texto, não faça leitura alternada não. Faça você mesmo essa leitura completa, porque alternada ninguém vai entender. Aí hoje a gente faz o quê? Vai fazer um culto na rua, fica imitando o culto aqui na igreja. Aí dá tudo errado. Aí quer pregar, e ele dizia assim, você vai fazer uma pregação na rua, o pregador tem que pregar no máximo 5 minutos, é pouquinha coisa, porque se eu não... em 1964. Aí hoje vai os pregadores da rua, quer pregar 1 hora, meu irmão, você desconectou, voltou lá para o início do século. Então, uma espécie de desconexão muito séria. E Paulo aqui, ele mostra claramente que ele pregava para os transeuntes, para as pessoas que passavam na praça. Meu irmão, se você vai pregar, se você vai fazer trabalho na praça, você lembra, se você fizer um culto de 1 hora, aquele que começou o culto, só vai ficar os crentes, que vai ouvir do começo ao fim. Hoje em dia as pessoas não têm paciência de ouvir mais nada. E eu me lembro que eu lancei um desafio para a igreja, nós vamos fazer um culto, vamos fazer 7 cultos de evangelismo aqui na cidade. No mesmo dia, na mesma noite. Pastor, como? Vamos pegar, colocar as coisas dentro do carro, terminou, a gente somos no meio do mundo, vamos para outro bairro, vai ser 15 minutos só. E em outros lugares, 10 minutos. E fizemos 7 cultos na noite, em 7 lugares diferentes. E tinha hora que aí teve um lugar que não fica dentro do carro, tocando dentro do carro, porque quando terminar já vai com o tocador e tudo. A gente já desmontava, já ia embora, tudo. As pessoas ouviam, meu irmão. Agora imagine, você ficaria 1 hora em pé, ouvindo o culto, só nós que é crente. Para poder o quê? Não, vamos, né? Porque nós somos crentes, né? Vai que o pastor briga. Vamos ficar aqui. Paulo estava pregando para transeunte, então ele tinha que ser rápido na sua mensagem. A sua mensagem tinha que ser concisa. A sua mensagem tinha que ser que as pessoas ouvissem e entendessem. Por exemplo, qual é a praça que nós temos aqui? Talvez você não faça mais culto na praça. Talvez você achou que isso aqui não vai ser mais difícil. Mas se você for achar que é difícil, vá lá no manual de 1964, entenda como é que você deve fazer. Hoje, quando eu li aqueles, meu Deus, esses homens estavam mais atualizados do que nós hoje. Muito mais atualizados. E depois eu passei a dar algumas palestras para o PH das igrejas, no presbitério, na federação, disse, irmão, precisamos voltar a lembrar de irmãos que eram muito mais conectados na tecnologia do que nós hoje. Nós estamos totalmente perdidos. Desconectamos completamente. Onde é que está a praça hoje? Você está com a praça na mão, WhatsApp. Você está na praça na mão, você faz parte de vários grupos. E não adianta você ficar mandando mensagem de 1 hora que ninguém vai ouvir não, meu irmão. Essa pregação que você está ouvindo aqui nessa noite, você disponibilizar pela internet, você vai dar uma olhada lá, quantas pessoas ouviram essa mensagem. Faça um cálculo. Eu não sei nem sei onde é que essas mensagens estão sendo expostas aqui na igreja. Mas se você for ver, foi 10 visualizações, você vai ver quem foi que visualizou, foi crente. Um irmão crente que perdeu o culto foi lá visualizar. Eu deixei de fazer live, fazer trabalho assim. Eu fazia na pandemia, eu fiz. Agora imagine, você numa igreja pequena que não tem ninguém que fazer nada, eu fazia tudo. Eu cheguei esgotado, digo, meu Deus do céu, se a pandemia não me matar, esse negócio me mata. Que era um negócio complicado. Mas o que aconteceu? Eu orava ao Senhor, Deus me ajuda a encontrar um meio de alcançar muitas pessoas. E hoje, irmãos, todos os dias eu consigo alcançar mais de 1000 pessoas por dia. Sabe como? Eu uso o WhatsApp. Mas eu não sou pregador, porque quem me conhece? Laudemiro, quem é esse na fila do pão?
Ninguém nem sabe quem é, mas eu coloco o Hernandes Dias Lopes para falar no meu lugar. Eu pego um programazinho de 5 minutos e jogo lá para o Hernandes, né? Aí tem o Gotas de Esperança. Aí eu preparei todo o material e lanço o pessoal. Todos os dias eu mando gota de... Se você quiser ouvir o Gota de Esperança, você ouve. Se você quiser ouvir, por exemplo, 5 minutinhos também de Pão Diário, você vai ouvir. E se você quiser ouvir John Piper, você pode ouvir. Ou então, um ano eu coloco John Piper para pegar no meu lugar, e o outro ano eu coloco Charles Spurgeon. Ninguém sabe nem quem é esse homem aí, mas vai que eu... E eu lanço tudo isso. E eu vou recebendo informações, eu passo para os grupos, para o grupo dos bairros que eu faço parte, que são pessoas não crentes, eu uso só o Gotas de Esperança todos os dias, de domingo a domingo. Não importa. E eu só vou recebendo o resultado, as pessoas vão informando, pastor, teve uma pessoa que se converteu lá na Bahia usando esse material, pastor, se converteu, pastor, quando eu demoro alguma coisa que eu viajar, pastor, pelo amor de Deus, cadê as gotas? Nós estamos morrendo de sede aqui. Aí, meu Jesus amado, eu teve um tempo que eu pensei assim, cansei, não vou fazer mais isso. Das pessoas, pastor, volta, pastor, pelo amor de Deus. E a gente vai percebendo, irmãos, quantas pessoas têm sido alcançadas. Eu fiz fazia programa de rádio, fiz um trato com a Luz para o Caminho, eles me forneciam Dias Lopes, era Programete, chamado Programetes. E aí só que a Luz para o Caminho forneceu para mim 250 programas. Dá para ficar um ano, né? Mas eu percebi que 250 programas era pouco. Aí eu fui pegando algumas mensagens do Hernandes Dias Lopes, lá no YouTube, pequenininha. Olha, agora eu vou falar 2 vezes aqui. E o que aconteceu? Eu peguei, irmãos, vamos ver qual que vai sair. Quando essa aqui falhar, eu vou para essa aqui. O que aconteceu, irmãos? Eu peguei várias mensagens. Eu tenho um editor de áudio na minha casa, o Som do Forge, e eu montei os programas, demorou para fazer isso. Corrigi algumas coisas e... Não a mensagem é dele, não vou me corrigir esse negócio. E aí eu fiz 700 e tantos programas. E aí eu passo 3 anos mandando os programas. Daqui a 3 anos o pessoal vai lembrar a primeira mensagem que eu vi. Já são outro público que eu estou mandando. E tem alcançado muitas pessoas para Jesus através disso. E eu tenho lançado a semente, eu não sei onde é que essa semente vai cair. Deus mandou lançar a semente, não disse que era para... Essa não é a função minha, transformar a vida de ninguém. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Nesse tempo que as pessoas não têm tempo, pelo menos 5 minutos você ouve. Na época do seminário, nós tínhamos um programa de 5 minutos na rádio, uma rádio evangélica, uma rádio FM lá em Recife. 5 minutos. Mais 5 minutos não era, e era mais, era o seguinte, 1 minuto era para a introdução e o patrocínio, e 1 minuto para o final e o patrocínio. 3 minutos para pregar. Só, e você tinha que pregar 3 minutos, você gravava todo esse material, tinha que ir para a rádio, para o estudo da rádio, e tinha que todo mundo ir preparado para pregar 3 minutos, não podia passar disso de jeito nenhum, não dá certo não, volta de novo, diminui, corta mais coisa aí, e assim a gente fazia, e se alcançava muito mais pessoas que faziam um programa de meia hora. Porque se você faz um culto na praça, em algum lugar, em 10 minutos, a pessoa que chegou lá vai ficar até o final. E você já avisa, olha, só 10 minutinhos, gente. É literalmente 10 minutos. Se você disser que vai ser 10 minutos, faz em 10 minutos. Canta uma música, uma estrofe de uma música. Pregador lê um texto pequeno. Pregador também, você só tem 7 minutos para você pregar. Pronto. Se aquele irmão que já prega muito, não, irmão, você já vai ser mais convidado, não. Você agora tem que ser irmão, até escolher o irmão que vai pregar 7 minutos. Mas Paulo, ele pregava para esses transeuntes, irmãos, ele precisava alcançar essas pessoas. Não era uma coisa, irmãos, simplesmente porque ele estava pregando ali, de qualquer maneira. Ele estava com desejo de alcançar aquelas pessoas que não tinham Jesus. Esse era o desejo dele. Pregava na sinagoga, pregava também na praça, mas ele pregava também em órgãos públicos. Veja o que o texto está dizendo aqui, que ele foi para onde? Para o Areópago. O que aconteceu? Versículo 22, então, Paulo, isso é, bem antes disso aí.
Então, tomando consigo, versículo 19, então, tomando consigo, levar o Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Aqueles homens estavam ouvindo Paulo pregando numa mensagem simples para o povo simples que ia passando na rua. Mas aqueles homens polidos, eles queriam ouvir uma palavra, eram homens que estavam contendendo com Paulo, mas eles queriam ouvir uma mensagem mais refinada de Paulo. E Paulo é chamado para lá, e Paulo vai agora para a alta classe da sociedade, a classe intelectual, e ali ele faz um evangelismo de palestra. Diferente. Ele vai ensinar na sinagoga, ele vai pregar de uma palavra, usando a palavra mais simples possível no meio da rua. Ele agora vai falar para o pessoal mais polido, que é dentro do Areópago. Mas ele não deixava de pregar a palavra. Irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui, irmãos, trabalham em algum lugar, trabalham em repartições públicas e tudo mais. E você tem a oportunidade de você pregar a palavra ali. Ora a Deus pedindo para que você possa um dia pregar a palavra. Fazer uma devocional, falar para o seu chefe para fazer uma devocional uma vez por semana. E se você fizer isso, você pode até convidar os pastores para ir lá de vez em quando ministrar uma pequena palavra, que quando você vai para um órgão público desse, eu já prego várias vezes em lugares como esse, já preguei em várias cidades que eu pregava tanto, eu pregava até no CAPS. Eu alcançava pessoas, e alcançava pessoas que tinham problemas mentais, mas alcançava os parentes deles, e alcançava todo o pessoal que trabalhava no CAPS. E a primeira vez que eu fui lá, eu tomei um susto, porque o camarada já chegou com violão, e eu fiquei com madeira, Roberto, mas esse violão vai me quebrar na minha cabeça. Depois eu conquistei todos eles. Gente, foi uma bênção. E o pessoal pedia por tudo para mim ir para lá. Quando eu não podia ir, eles reclamavam que eu não tinha condição de ir. Você pode pregar a palavra do Senhor em várias repartições públicas aí. Eu já preguei para senadores, para deputados federais, já preguei em inauguração de banco, me chamaram um pastor, vou lá, olha, agora. Você é chamado, se você for chamado, se a igreja tiver a oportunidade de pregar em qualquer lugar, que você possa transmitir o evangelho, vá. Eu já fiz sepultamento de não sei quantas pessoas não crentes, o defunto colocava lá a Bíblia em cima do quadro do defunto, e pregava lá, eu lembrava, ficava falando nada de coisa boa do defunto, falava a palavra de Deus. Você tem, irmãos, a oportunidade, a igreja deve fazer isso. Sabe o que é o problema nosso? O problema é a própria igreja. A igreja não tem se despertado para isso. Quantas repartições públicas tem irmãos que trabalham aqui, que oportuniza, por exemplo, de fazer uma devocional, e você não faz, você tem medo, você se omite. Deus vai cobrar de mim e de você, meus irmãos. E Paulo não era filósofo, e foi até a oportunidade que teve, ele foi na hora, aproveitou. Se você não pode ir, chama o pastor para ir lá. Mas você precisa também ter esse momento, essa estratégia de alcançar pessoas. Você não adianta você ficar só revoltado, não. Meus colegas são muito não sei o que, malagre, reclama que eles têm um comportamento errado, um comportamento aquilo, e você tem a oportunidade de pregar a palavra e você não prega. Então, Paulo tinha essa estratégia. Não importava se fosse na sinagoga, onde tinha judeus e gentios temente a Deus, que era mais fácil você começar a partir de um conhecimento prévio. Paulo ia na praça para pessoas que não sabiam nada sobre o Deus que nós pregamos. Ele precisava usar uma palavra coloquial simples para que alcançasse aquelas pessoas. E Paulo também teve que ir agora para o quê? Para um Areópago, um lugar, um centro intelectual, como se fosse uma universidade. Não era qualquer lugar não, meu irmão. Ele precisava pregar uma mensagem que alcançasse aquelas pessoas, e de fato você vai ver lá no final o que acontece. Agora é preciso que a gente entenda que Paulo, além da sua estratégia de ele ir para todos os lugares onde Deus oportunizava ou não, ele abria as oportunidades, ele tinha uma linguagem. Em segundo lugar, a primeira coisa que nós vamos aprender é sobre a estratégia dele, que era o seu método, era um método confrontador. Em segundo lugar, nós vamos observar a sua linguagem. Era uma linguagem sábia, uma linguagem para cada lugar, para cada momento.
era uma linguagem contextualizada. Entre os judeus, eles sabiam que o pessoal tinha um conhecimento do Velho Testamento, então ele podia narrar sobre o Velho Testamento na linguagem que eles pudessem compreender. Ele podia falar sobre informações do Velho Testamento para aquelas pessoas que tinham conhecimento prévio sobre esse assunto. Então, ele, com sabedoria, ele utilizava o conhecimento prévio das pessoas. Então, nós temos que lembrar que nós temos que adequar o nosso discurso, a nossa pregação, o nosso ensino a cada público que você está falando. Não adianta você tentar, e, por exemplo, Paulo contava ilustrações, ensinava sobre personagens do Velho Testamento que na rua ninguém ia entender. Mas lá sim eles entenderiam. Aqui no texto sagrado, nos mostra que também entre os gentios, grego comum, Paulo utilizava, irmãos, uma linguagem mais simples possível. Afinal de contas, ele precisava encontrar transeunte, pessoas que estão passando na praça. Então, ele precisava ter uma linguagem que as pessoas pudessem parar para ouvir. Ouvir, principalmente, duas coisas ficou gravada na cabeça deles. Qual foram as duas coisas que ficou gravada? De um homem chamado Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Até ele chegar a esse ponto, ele tinha que falar para as pessoas, falar sobre quem Jesus, como é que Jesus morreu e por que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, isso ficou gravado, tanto que os estoicos e epicureus, que não vou ficar entrando aqui no detalhe sobre o que é que eles pensavam, que isso aí fica para outra mensagem, e diz o texto aqui que todos os dias ele estava na praça, e esses homens iam vendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros parece pregador de estranho Deus, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ele mostrava que Jesus era Senhor acima de tudo, era Senhor acima de todas aquelas coisas que eles estavam vendo acolá. E ele prova que era Senhor por quê? Porque Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele provava pela ressurreição dos mortos também, que Jesus era superior a qualquer tipo de Deus que as pessoas pudessem adorar. Mas ele fazia isso de uma linguagem bem simples. Irmãos, a gente tem que parar com as manias de falar linguajar igrejeiro fora da igreja. Eu me lembro que, quando era novo convertido, quando eu cheguei na igreja, eu vi expressão que eu nunca tinha visto lá fora. E uma vez o irmão me emprestou um livro chamado, era novo convertido, aquele livro, Manual dos Catecúmenos, do Ludgero Braga. Aí eu fui ler. Aí eu, empolgado, lendo aqui, aprendendo, aí vi uma palavra, expiação de Cristo. Meu irmão, deu trabalho para entender o que significava expiação. Eu ficava, expiação de Cristo, o que é isso? Eu ficava imaginando Jesus espiando lá de cima. Eu não sabia o que era isso. Espiando. Aí eu fui explicar, o pastor foi me explicar o que era expiação. Meu irmão, até entender o que era expiação, demorou. Com vergonha de perguntar. E eu ficava pensando que era isso. Chegamos na igreja para cantar a música, hino número 11. Como é que canta? Augusto Jeová, ao Deus de Abraão louvai. Aí, Augusto Jeová, quem é esse Augusto? Eu fui perguntar ao meu pastor, quem é esse Augusto? Por que esse Augusto aparece aqui? Não, irmãos, esse Augusto é sublime. O que é, quando a pessoa falava sobre redenção, pensava que era a redenção do Pará. É sério, você acha que nós que acostumamos com essa linguagem, a gente já sabe. Mas as pessoas não sabem lá fora. E a gente precisa adaptar para a linguagem simples. Eu trabalho com evangelismo e já fiz treinamento, faço treinamento também de evangelismo explosivo, sou um dos treinadores, sou meu oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, para treinar, para ensinar também aquele evangelismo, Minha Cidade para Cristo, ou Grande Esperança, o Discipulado Vida. E é o seguinte, a gente aprende que, se você vai dizer sobre redenção, sobre salvação, a pessoa não sabe nem o que é isso. Salvação de quê? Jesus veio dar para você o quê? Aí a vida eterna. Aí você diz o presente da vida eterna. Você usa uma linguagem que seja mais compreensível para as pessoas. Você vai ter que tirar toda a linguagem. A gente ensina para os irmãos a dar o seu testemunho, a tirar toda a linguagem igrejeira.
e colocar em linguagem que as pessoas possam entender. Ah, porque um dia eu fui redimido. O que é redimido, meu irmão? Você sabe, mas o pessoal que é não crente não sabe. Você tem que lembrar da sua época, você não sabe o que é isso. Então a gente tem que usar uma linguagem que as pessoas possam compreender. E já assim já é difícil. O que acontece é que muitas vezes nós queremos impressionar as pessoas com o nosso linguajar rebuscado, até pregadores na igreja. Eu me lembro de uma ocasião que o pregador chega na igreja, eu quero falar aqui para os irmãos, aí começa a pregação. Meus amados irmãos, a inocular a inaudita palavra de Deus nesta maviosa noite. Não usarei de prolegômenos, mas serei lacônico na minha missiva. Quem entendeu o que é isso aí? Quem vai entender isso aí, irmão? Ninguém entende. Mas aí, é bonito, pastor. Não entendeu nada. Então, não adianta você ficar falando difícil se as pessoas não vão entender. Você tem que se colocar no lugar dela. Você tem que se colocar no lugar da pessoa, e você sabe que a pessoa muitas vezes é analfabeta, e você não pode precisar, você ou ser analfabeto, e você muitas vezes, nós temos a tendência de ficar corrigindo o português dos outros. E tem hora que você tem que falar também igual a ele, para que ele possa sentir-se mais próximo de você. Para o modo também. Kuma é. Ou você pode como é, mas assim, você não fica, mas não é como é, não, é como é. Pronto, acabou. Você não conquista mais as pessoas. Você vai ficar corrigindo o português da pessoa? Eu nasci na minha igreja, a igreja que eu era membro, tinha um irmão que orava lá, ele era normal, ele orava lá, e os irmãos falavam, como é que o irmão ora? O Espírito Santo, o Espírito. Mas ele não dizia Espírito, ele não sabia dizer Espírito. Meu irmão, é Espírito Santo, deixa ele dizer o Espírito mesmo, é Espírito mesmo, pronto. Tem alguns irmãos mais velhos que diziam, em vez de dizer o mês de março, dizia malço. É malço mesmo, deixa para lá, agora eu vou criar confusão por causa disso. Vou criar problema de evangelizar a pessoa. Fale do amor de Deus para aquela pessoa, não fique tentando corrigir o português dele, não. Tentando corrigir as pessoas nas coisas. Procure falar da forma mais simples possível, que as pessoas possam entender a palavra do Senhor. E Paulo estava na praça. Na praça passava todo mundo, e Paulo não estava interessado em pregar para os epicureus e estoicos ali, simplesmente não. Ele falava uma linguagem para que todo mundo que passasse ali entendesse. Essa que deve ser a nossa mensagem. Agora, lógico, se você vai, como a segunda parte de contextualizada aqui da mensagem de Paulo, ele vai pregar entre os gregos e sábios, aí Paulo utiliza até mesmo, veja o que é que Paulo faz, uma linguagem mais polida, usando até mesmo exemplos poéticos, não atacando diretamente, veja que ele não ataca a idolatria diretamente, mas mostra ali o erro da idolatria de forma sábia e de forma convincente. E muitas vezes nós cometemos esse erro, até com as pessoas simples, começa a chutar o santo, chutar tudo mais, dá uma confusão danada que você não imagina. Nós trabalhamos no Nordeste, e nós tínhamos as congregações no interior, bem no sítio, na roça mesmo. E teve cheguei numa casa lá para falar do Evangelho, pastor, o senhor aceita ouvir, mas aquele barbudinho acolá não aceita beber ouvir. E eu fui descobrir o que é esse barbudinho, que era um irmão que acompanhava a gente. Não, ele veio pregar aqui um dia aqui e ofendeu a gente demais. O que foi que ele fez com a senhora? Eu disse, não, ele ofendeu aqui meus santos aqui na parede. Eu disse, mano, se esse santo aqui for santo, o prego é mais santo do que o santo, porque está segurando esse santo. Larga isso de mão, deixa de besteira. O prego é mais santo do que eles. Me ofendeu, pastor, dizendo que o prego é mais santo do que o meu santo. Aí eu disse, não se preocupe com isso não, que não vai falar mais aqui não. Eu nunca ofendi ninguém, ficar ofendendo diretamente. Ele gosta daquilo está agarrado nele, irmãos. Aprendeu aqui, você tem que falar. Quando ele se converter, ele vai fazer isso, ele vai arrancar tudo de lá. Não adianta você chegar ofendendo as pessoas. E Paulo não ofende aqui. Paulo até chama que veja que vocês são o quê? Acentuadamente religiosos. Veja como a linguagem que Paulo diz aqui. Então Paulo levantou-se no meio do areópago e disse, senhores atenienses. Já começa com a linguagem, né? Senhores atenienses. Em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Se fosse algum irmão diz assim, vocês são todos idólatras, vocês vão todos para os quintos dos infernos. Não, ele não faz isso. Nessa intenção dele é ofender. Porque passando e observando,
os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Preste atenção, que Paulo tinha observado ontem, ele tinha ficado indignado, mas aqui ele não vai dizer que estava indignado. Eu fiquei aqui, eu passei aqui por Atena, vi tantos deuses que vocês adoram, eu fiquei igual galinha do pé queimado, aqui zangado. Essa é uma expressão que a gente utiliza, a linguagem é galinha do pé queimado, que ela não vai ficar segurando no pé, fica para lá e para cá, fiquei zangado, sem aguentar mais aquele negócio. Eu não fiquei desse jeito, disse Paulo. Paulo não fala isso. Ele não diz que ficou indignado. Ele diz, eu vi que vocês eram acentuadamente religiosos, já não ofendeu. E passando, eu vi, entre os deuses de vocês, eu vi um Deus chamado Deus desconhecido. Veja que Paulo usa uma linguagem completamente diferente, uma linguagem mais polida. Porque passando e observando, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí ele pega essa parte aqui, agora eu vou anunciar o verdadeiro Deus. Paulo não ofende, mas Paulo, com sabedoria, usa um linguajar para poder ter possibilidade de falar com eles. A ideia de Paulo acolá não é ganhar um debate. A intenção de Paulo é levar aquelas pessoas para Cristo. Muitas vezes nós queremos ganhar disputa teológica, disputas, nós queremos humilhar a pessoa e nós não temos intenção de evangelizar aquela pessoa. E se você perder, você manda a pessoa para o inferno, porque você simplesmente não quer conquistar aquela pessoa para Cristo. Paulo sabia que aqueles homens estavam errados, mas não adiantava ofender. Eles precisavam levar o amor de Deus para aquelas pessoas. Por isso, irmãos, nós vimos, em primeiro lugar, sua estratégia, que foi uma estratégia confrontadora. Nós vimos, em segundo lugar, sua linguagem, que foi uma linguagem sábia. E, em terceiro e último lugar, nós vamos ver a sua mensagem. Mas o que Paulo pregava? Esse é o problema. Não é que a gente vê a pregação, e aí, afinal de contas, que pregação? Como era o conteúdo da pregação dele? Será que Paulo pregava igual o pastor prega? Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, né? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Como é que Paulo pregava? Meu irmão, a mensagem dele aí está aqui. Vamos destrinchar essa mensagem dele. E essa mensagem, ele mudava a linguagem conforme o ambiente, conforme as pessoas do seu público-alvo. Lógico que algumas coisas ele passava à frente porque já sabia que as pessoas conheciam, como, por exemplo, os judeus. Ele não precisava detalhar algumas coisas que os judeus já sabiam, ele podia já fazer o link de outra forma para chegar até Jesus. Mas como é que eu vou falar para a pessoa que nunca ouviu falar de Deus? Nada do cristianismo. Aí Paulo começa falando acerca de Deus. Lembra que ele faz um link. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu vou o quê? Precisamente aquele que eu vos anuncio. Eu vou anunciar quem é esse Deus. Ele começa, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Primeira coisa que Paulo fala, ele apresenta um Deus criador. A gente vai fazer missões aqui no Brasil, é fácil. Porque você já pega uma pessoa que já ouviu falar da história de Jesus. Em todo lugar do Brasil, as pessoas já ouviram falar sobre a história de Jesus. Aí é mais fácil que você já... Muita coisa você não precisa falar mais, porque você já vai mais para frente. Mas vai chegar nos índios que nunca viu, chegar num local, em países que as pessoas nunca ouviram falar de nada sobre Deus. Você tem que começar mostrando sobre o Deus Criador. Porque entre indígenas ou entre pessoas de outras nações que não conhecem nada sobre o Evangelho, ele tem uma formação, ele tem uma ideia de como é que o mundo foi formado, ele acredita que elementos da terra são deuses. Então, você precisa começar a partir de dizer quem é um Deus que criador. Você está vendo tudo isso aqui que fez? Foi um Deus criador. E precisa apresentar sobre... Você tem que começar a evangelizar, sabe a partir de quando? De Gênesis. Não é a partir de Mateus. É a partir de Gênesis. Primeiro você tem que construir
todo o argumento que a pessoa possa entender. E Paulo aqui tinha pouco tempo, ele não tinha uma semana nem um mês, ele tinha aquela mensagem para pregar. Então, a primeira coisa que ele mostra aqui é acerca de Deus, que é o Criador de todas as coisas. E ele diz o texto aqui, ele continua, nem é servido por mãos humanas como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele mostra que esse Deus que está pregando é o Deus Criador de tudo, mas ele também é o sustentador da vida. Ele não precisa, você vê que ele desconstrói a questão da idolatria sem atacar diretamente ela. Ele fala bem claramente aqui, nem é servido por mãos humanas, porque todos os ídolos precisam da mãos humanas para limpar ele, para levar as oferendas para ele, não é tudo isso? Depende que se vamos mudar o santo para um canto, vamos mudar o Deus para um canto, depende da mão dos homens. Como se de alguma coisa ele precisasse. Deus não precisa de nada, pois ele é mesmo quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ele mostra que é um Deus, está ensinando sobre esse Deus que é sustentador da vida. Mas ele também apresenta acerca de Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja que ele está apresentando também o Deus que é amoroso e bondoso para buscar a Deus, se porventura tateando, possa achar, porque não está longe de nós, de cada um de nós. Ele mostra, veja que aqui no versículo 26, ele ainda apresenta também o Deus que criou todas as coisas, o Deus que ele fixou tempos estabelecidos, fixou a sua habitação do homem, mostrou que você está aqui porque foi Deus que fixou a sua habitação aqui. É na Terra que você vai morar. Não existe esse negócio de você querer morar em Marte ou morar em Serlã, em qualquer planeta. Você mostra claramente que Deus fixou um lugar da sua habitação. Paulo está apresentando isso de forma clara para aqueles homens. Mas ele apresenta esse Deus amoroso e bondoso, veja bem, para buscar a Deus, se porventura, tateando, possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Ele mostra, então, que esse Deus é amoroso e bondoso, a tal ponto que ele pode, você veja que o texto está dizendo aqui, que ele não está longe de nós e que o homem pode, assim, para buscar a Deus, se porventura tateando, o possa achar. Se tateando, possa achar esse Deus que é falado nas Escrituras Sagradas. E, finalmente, Paulo fala sobre esse Deus que é soberano e providente. Nós sabemos, irmãos, pela Bíblia, que o homem morto em delitos e pecados nunca vai buscar Deus. Se Deus não o ressuscitar dentre os mortos, ele nunca vai buscar Deus. Lembra de você? Meu irmão, se Jesus não tivesse transformado a minha vida, lembra de você? Onde é que você estaria hoje? Primeiro, estava perdido. Segundo, estava pré-cozido para o inferno. Aquecendo aqui, né? Igual lá no Tocantins, aquecendo no forno de Tocantins para ser jogado no inferno. Lá no sertão pernambucano, sendo aquecido, daqui vai esquentar mais ainda. Mas Jesus transformou a minha vida, foi Ele que fez. A Bíblia nos diz que lá no texto, lá em Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida, ressuscitou a nossa vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Então, isso é uma ação de Deus. Mas Ele está mostrando que Deus é amoroso a tal ponto que Ele se aproxima desse homem perdido, e diz mais aqui o texto sagrado, que é um Deus soberano e um Deus também providente. Veja o que o texto está dizendo aqui, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas têm dito, por Ele também, porque dele também somos geração. Paulo, então, mostra que esse Deus é um Deus soberano, é um Deus providente, porque nele vivemos e existimos. Você só consegue existir por causa desse Deus. Você consegue só viver por causa desse Deus, porque se Deus cortar 15 minutos do seu oxigênio, morre. Lembra da Covid? Pouco cortava oxigênio e morria. Que morreu de gente. Na minha igreja, nós perdemos membros da igreja. Também. E tem um ditado popular lá no Tocantins, que diz assim, rapaz, isso é ruim que só falta de fôlego. Já viu essa expressão?
Isso é ruim que só falta de fôlego. Imagine você ficar sem fôlego. Você puxar o oxigênio e não vir. Por isso a Bíblia diz que nele, Deus, nós somos num fiozinho, irmãos. Cortar, acabou. E Paulo está dizendo, olha, nós dependemos completamente dele. Pode ser crente ou não crente, se Deus quiser acabar, acabou. Paulo deixa isso bem claro, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. E só os profetas falaram sobre isso, porque dele também somos geração. Aí Paulo agora ele passa para um ponto que é agora para levar as pessoas a conhecer Jesus e o arrependimento. Aí ele fala, sendo, pois, geração de Deus, eles pegando um link da linguagem deles lá, dos livros dele, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, ou a pedras trabalhadas de ouro, a prata ou a pedra trabalhada pela arte e imaginação do homem. Paulo está dizendo o seguinte, Paulo está combatendo a idolatria, o erro, de uma forma que não que ofende. Uma pessoa chega para você e dizer assim, rapaz, mas você está mentindo, rapaz. Ah, meu amigo, você se zanga todinho, não é verdade? Mas se a pessoa chegar para dizer para você, rapaz, há uma outra história. Eu ouvi falar de uma informação, aí você não vai ficar com tanta raiva, não é isso? Mas você sabe, você já está desmentindo a pessoa porque você sabe outra história. Mas você chega, mas rapaz, deixa de mentira, meu amigo, isso ofende demais. E Paulo não ofendeu eles aqui, mas Paulo mostrou, olha, tem outra história. Deus verdadeiro não é assim, não. Esse Deus que eu estou pregando não precisa disso aqui, não é feito por imaginação humana, não. Aí ele fala, e o que eu devo fazer, então? Ora, não levou Deus em tempo, ele começa agora a falar sobre arrependimento a todos os homens e antes do juízo final. Veja o que o texto diz. Ora, não levou Deus em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. Primeira coisa que Paulo fala aqui, Deus não levou em consideração o tempo da ignorância. O que ele está dizendo? Deus sabe que você, na ignorância, você vai fazer tudo isso ou muito mais. Porque nós, irmãos, quando nós estávamos na nossa ignorância não é você ser ignorante, que é bruto. Ignorante não é isso, não. Ignorância é quando você não conhecia a Deus. Você não conhecia Jesus, você era ignorante, você ignorava aquele conhecimento. É nesse sentido que Paulo está dizendo. Deus não levou o tempo em que você não conhecia isso. Porque quando você não conhecia isso, você fazia o que dava na sua cabeça. Como diz o apóstolo Paulo mesmo lá em Efésios capítulo 2, nós éramos guiados pelo quê? Pela nossa carne, guiados pelo mundo, guiados pelo próprio diabo. Mas Paulo está dizendo aqui que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, você ouviu essa mensagem, tem uma notificação para você. Você já ouviu a mensagem, agora você vai receber uma notificação. E ele manda uma notificação. E a igreja é a responsável por dar essa notificação para o mundo todo. Você e eu somos oficiais de justiça de Deus. A Bíblia não diz que nós somos embaixadores. E você sabe o que é que um oficial de justiça faz? Ele vai com uma cartinha lá na sua casa, ó. Não, mas eu não. Meu amigo, o portador do recado não merece pé. Estamos aqui, vou resolver com o juiz lá. Eu vim aqui só notificar você. Problema seu que você vai fazer com essa notificação. Está aí, já assina aqui, vou-se embora. Não, eu vou bater no. Não, meu amigo, assina aqui. Está notificado. A função minha e sua, de Paulo aqui, era notificar. E ele diz aqui, Deus mostra aqui claramente que veio notificar a todos os homens e em todas as partes. Veja o que o texto nos apresenta. Porquanto, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A pregação, como é que Jesus começa a sua pregação? Como é que João Batista começa a pregar?
Qual a pregação de João Batista? Qual é a pregação de Jesus quando ele começa a pregar? Como é que os evangelistas pregam? É convocando o povo ao quê? Ao arrependimento. Nós apresentamos Jesus e dizemos assim: arrependa-se, pecador. Jesus diz assim: o reino de Deus está próximo, prepara-te, arrepende-te. Isso é, se você não se arrepender, a coisa vai ficar feia. Então ele está convocando o povo aqui, dizendo aqui, convoca todo mundo que se arrependa, arrependa dos seus pecados, arrependa da idolatria. Ele já deixou entendido isso. Já deixou entendido isso, que não estão adorando a Deus verdadeiro, estão adorando um bocado de coisa, estão fazendo o que não dá na sua cabeça, então é a hora de você se arrepender, porque você já ouviu a verdade. E diz mais, sabe por quê? Porque, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Veja que diz o texto, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele mandou um varão que vai julgar, veio para falar essa verdade, ele morreu por nós, mas ele morreu, mas ele ressuscitou. O texto é claro nisso aqui, como Paulo apresenta aqui. Há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando entre os mortos. Mostrou que Jesus é verdadeiro, acreditou diante dos todos, porque ele ressuscitou. Ele é verdadeiro. E ele vai julgar cada um de nós. Você está preparado? Essa era a pregação de Paulo, convocando o povo o quê? O arrependimento. Muitas vezes a gente conta história, conta, e no final nunca chega convocando o povo a arrepender dos seus pecados. E aquela pessoa depois morre na mesma semana, e você, meu Deus do céu, tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa e não falei nada para ela. Essa pessoa vai prestar conta diante de Deus, assim como eu e você. Meus amados, eu quero concluir a mensagem nessa noite, trazendo para vocês aqui os resultados de toda essa estratégia que Paulo utilizou. Qual o resultado de toda da estratégia dele? O resultado da sua linguagem, que ele usou a sua metodologia, a sua linguagem, a sua forma de abordar, qual foi o resultado que teve? Observa aqui no versículo 32 a 34. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Primeiro resultado que acontece na pregação, se você prega verdadeiramente a palavra, alguns vão escarnecer, vão zombar de você. Não pense que todo mundo vai estar pronto para te ouvir, vai aceitar você, vai escarnecer você. Veja que é uma palavra, escarnecer. Outros escarneceram, quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram, zombaram, chacotearam de Paulo. Você vai ouvir muito isso aí também. Paulo desistiu por causa disso? De pregar o evangelho? No início do ministério de Paulo, Paulo foi pregar o evangelho numa cidade, jogaram tanta pedra nele que ele saiu arrastado como morto. Se fosse talvez eu e você, disse, rapaz, vou mais nada, meu amigo. Você está doido? Se é um negócio complicado como esse, levar tanta pedrada, quase morro de pedrada. Paulo não desistiu. Era a função dele pregar o evangelho, minha e sua. Paulo aqui, rapaz, esse sujeito indeterminado, ficaram reclamando da mim, escarneceram, zombaram de mim, zombaram da minha pregação, vão tudo para os infernos, vou bater o solado do pé aqui, vão tudo para o inferno. Paulo não fez isso. Paulo saiu, diz aqui, saiu do meio dele. Paulo continuou o quê? Pregando o evangelho. Mas o resultado de algumas da sua mensagem, que você continua a pregar, uns vão escarnecer. O texto também nos diz que outros também deixaram para depois. Não é isso que está dizendo aqui. A respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. Não, foi bom, tal que aquela pessoa que não quer ser rude, não quer escarnecer, não quer zombar de você. Não, beleza, depois a gente te ouve, viu? Vai acontecer isso com você também.
Obrigado, tá bom, que Deus abençoe, tchau. Nunca mais abra a porta para você. E diz que é para ser educado, né? Mas o texto nos diz também que o terceiro resultado é que outros creram. O texto nos apresenta aqui que entre eles, alguns homens se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. E essas pessoas todas não estavam no Areópago. Estava o Areopagita, que era quem? Dionísio. Ah, pastor, onde é que estavam os outros? Lá no céu nós vamos saber. Tu estava onde quando se converteu lá em Atenas? Rapaz, eu estava na praça quando Paulo pregou o Evangelho. Não, eu estava na sinagoga. E o Dionísio a gente sabe, porque estava no Areópago. Rapaz, tu estava no Areopagita, estava no Areópago. Veja que todo esse resultado pode acontecer em cada lugar que você vai pregar o Evangelho. O importante é que eu e você, irmãos, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Não adianta você ficar indignado com as coisas que estão acontecendo no nosso país, na nossa cidade, no seu bairro, no seu trabalho, na sua família. Não adianta você ficar somente na indignação. O que é que você está fazendo para que o Evangelho seja conhecido? Na sua casa, na sua família, nos seus familiares, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país. Comece a pensar, meu Deus, me dá sabedoria, me usa. E você sabe, quando eu disse aos irmãos que eu faço todas as semanas, eu mando mensagem para as pessoas e eu mando para um irmão aqui que começou a fazer um Instituto Bíblico conosco lá no Tocantins. Ele é da Igreja Presbiteriana Coreana. E eu mando para ele e ele repassa para várias pessoas. Depois ele terminou o seminário no outro seminário coreano aqui, e ele manda para várias pessoas. Até aqui em Manaus, o Gota de Esperança está alcançando pessoas aqui. Eu não sei a quem. O que a gente tem que fazer, irmãos, é pregar o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém? Passa a palavra aos irmãos. Ao pastor que vai chamar os irmãos aqui para a oração. Meus irmãos, louvamos a Deus por esse tempo